mostrar o que acontece com o corpo humano quando o fogo apaga até o DNA, né? Então vamos ver o que aconteceu, mano. E vamos ver quem que era esse cara realmente. Esse Oliver Tree. Todo mundo conhece que ele não era daqui, era americano. E veio pra fazer show, né, mano? Ele fez um show em São Paulo. Mas eu não conhecia ele. Então vamos ver o vídeo aqui, vamos ver o que vai acontecer e vamos ver o que vão falar. Fechou? Bora lá. Double-faced entendre, life goes on and 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 on. On and 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 on. Dia 14 de junho, 2 helicópteros Esquilo colidiram em pleno voo sobre o Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. 5 pessoas num deles, incluindo o cantor americano Oliver Tree e o criador argentino Gaspi. Um piloto sozinho no outro, 6 mortos e uma queda que ainda incendiou um pátio inteiro de carros elétricos. Nesse vídeo eu te mostrei as 3 hipóteses que o CENIPA abriu, mas passou mais de uma semana e a história mudou. Hoje a gente já sabe coisas que ninguém sabia naquele domingo, e eu vou te mostrar 4 coisas. Primeiro, as 2 pessoas que estavam convidadas para esse voo e escaparam por minutos. Segundo, por que esses helicópteros não podiam legalmente estar fazendo o que faziam. Terceiro, o que a polícia descobriu nas imagens das câmeras Não podia, mano. da prefeitura. Eles não podiam estar voando ali? Não foi autorizado? Estranho. E quarto, o documento. O alerta que a Força Aérea recebeu meses antes de que muda completamente como você enxerga essa tragédia. Fica até o final, porque depois que você entender o que estava escrito naquele papel, a palavra acidente vai parecer pequena para esse caso. Vamos começar por uma coisa que arrepia. Aquele helicóptero não tinha 5 lugares por acaso. Era um grupo pequeno de criadores de conteúdo acompanhando Oliver Tree pelo Brasil. E pelo menos 2 pessoas que deveriam estar a bordo não estavam. A primeira é o Thiago Alcântara, o IAE Break, influenciador com mais de 3 milhões de seguidores. Foi ele que levou o Oliver para conhecer o Rio nos dias anteriores. A Rocinha, futebol, a cidade. No dia do voo, ele foi convidado para subir naquele helicóptero. E num relato, chorando, ele disse algo que ficou na minha cabeça. Que ia estar ali, naquele acidente. E só não foi porque tinha um compromisso de trabalho marcado. A segunda pessoa é o produtor musical Victor Wow. Também foi chamado para esse voo. E não foi por um motivo que todo piloto entende bem, medo de voar. Ele preferiu ir de carro para Angra. Outra pessoa ocupou o lugar dele. Mano. E essa pessoa não voltou. Segura essa ideia por um segundo. Um compromisso de agenda e um medo de voar separaram 2 pessoas da morte por questões de minutos. E tem mais um detalhe que parece roteiro de filme, mas é real. Meses antes, o Oliver Tree lançou um clipe da música Flowers, em que ele aparece vestido de piloto, subindo uma escada para o céu, posicionado exatamente entre 2 helicópteros. Depois do acidente, esse clipe vira... Nossa, mano. Bagulho estranho, velho. Claro, né, mano? Não tem nada a ver. Mas é estranho, né? O cara gravar um clipe, mano, com 2 helicópteros ali do lado e o cara no meio, mano. Bagulho louco, velho. realizou. As pessoas chamaram de premonição. Eu não acredito em premonição, eu acredito em probabilidade. E é justamente essa probabilidade Isso, que essa mano. história toda vai te obrigar a Entendeu? encarar daqui a pouco. Ou Agora pode a ser uma parte mera do caso de coincidência, velho. figura. Lembra no primeiro vídeo que eu falei da terceira hipótese, voo irregular? Pois é, ela deixou de ser só uma linha solta. Ela ganhou nome, número de processo e multa. A aeronave que levava o Oliver Tree, o Papa Mike Alpha Charlie, já era alvo de denúncia na ANAC. A acusação: estar operando como táxi aéreo. Ou seja, transportando passageiros mediante pagamento, sem ter a certificação que a lei exige para isso. E não é Ah, agora entendi, mano. Agora eu entendi. A aeronave já tinha denúncia, mano. Que tava fazendo táxi aéreo, que no caso, o cara vai lá, paga, mano, pro piloto ou pra alguém, não sei, pra levar em tal lugar. E o cara sobe a aeronave e leva, mano. Só que o que não dá pra. E não explica, mano, é por que os outros bateram de frente, mano. Isso que não dá pra entender. ato recente. O proprietário dessa aeronave já tinha sido multado pela ANAC em julho do ano passado. E o motivo da multa, Ah, ele detalhe. recusou apresentar os documentos quando a fiscalização Deve pediu. ser uma Por aeronave ser a primeira particular, mano. penalidade, foi explicado o valor mínimo: R$ 8.000. A denúncia que chegou à agência ainda falava em manutenção vencida e diário de bordo com lançamento inconsistente de horas voadas. Atenção, Quanto são pra relatos poder sobre a levar, mano? apuração, não conclusão, mas tem um detalhe que não é relato, é registro oficial. Tanto o Papa Mike Alpha Charlie quanto o outro helicóptero, o Papa Romeo Delta Juliet, tinha autorização apenas para aviação privada, quer dizer, uso do próprio dono.
não para transporte remunerado de passageiros. E o segundo helicóptero também já tinha aparecido no radar da fiscalização. Numa operação da ANAC em fevereiro, ele foi anotado sob suspeita de transporte clandestino. Agora entende o tamanho disso e o quanto isso é maior que esse caso. Entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, a ANAC fez 884 fiscalizações na aviação geral. Em 65 delas, encontrou indícios de táxi aéreo clandestino. Isso não é um helicóptero, é um padrão. E é exatamente por isso que aquela frase da ANAC, que eu repeti no vídeo passado, verifique a situação da empresa e da aeronave antes de embarcar. Voo irregular não é detalhe burocrático, é risco de vida. Mas espera, porque agora eu preciso explicar uma coisa que quase ninguém sabe, que é o coração técnico desse acidente. O lugar onde esses dois helicópteros se chocaram não tinha controle de tráfego aéreo, nenhum. Deixa eu traduzir o que isso significa. Num aeroporto grande... totalmente ilegal, mano. Ninguém era pra fazer esse voo, mano. Existe um controlador, uma pessoa numa torre dizendo quem sobe, quem desce, quem espera. Ali, naquele trecho do recreio, não tem isso. O sistema é o que a gente chama de autocoordenação. São os próprios pilotos que anunciam no rádio, numa frequência compartilhada, onde estão, para onde vão e em que altura. Todo mundo se ouvindo, todo mundo se evitando no olho. E não são só helicópteros nesse pedaço de céu. É parapente, paraquedista saltando, é ultraleve, tudo no mesmo espaço. Agora os números, porque é aqui que o estômago aperta. O aeroporto de Jacarepaguá, de onde saiu o helicóptero de Oliver, é o mais movimentado do Brasil nesse tipo de operação. Em 2023, foram pouco mais de 63 mil pousos e decolagens de helicóptero. Em 2024, 64 mil. E em 2025, deu um salto, quase 88 mil. E tem um dado que, como piloto, me deixa sem chão. Levantamento do próprio órgão de controle aponta que 34% dos voos monitorados em Jacarepaguá descumprem a regra de altitude mínima de operação na região. 34%, 1 a cada 3. Junta tudo, um céu cada vez mais cheio, sem controlador, dividido entre helicóptero, parapente e paraquedista, com 1/3 dos voos furando a altitude, e a única coisa que separa duas aeronaves é o ver e o evitar, os próprios olhos do piloto. E os olhos do piloto eu já te expliquei, tem um ponto cego cruel. A aeronave que vem na sua direção quase não se move no campo de visão, e quando cresce o bastante, às vezes já é tarde demais. Deixa eu te mostrar uma coisa rapidinho. Essa camiseta que eu tô usando é da JVCO. Eu criei a JVCO para quem vive aviação de light. O link está aqui em 25. 6 meses antes do acidente, a estatal responsável pela navegação aérea no Brasil enviou um ofício oficial para a Força Aérea, um alerta sobre exatamente aquela região, o entorno de Jacarepaguá. E o que esse documento dizia? Dizia que o tráfego de helicópteros ali estava crescendo de forma expressiva. Dizia que havia uma alta quantidade de cruzamentos de aeronaves e dizia uma frase que depois do dia 14 de junho é impossível de ler sem arrepiar. Dizia que observava com frequência uma consciência situacional limitada dos pilotos sobre a presença de outras aeronaves no espaço aéreo e que isso, em certas situações, resultava em comunicações se sobrepondo no rádio. Pilotos falando por cima de outros na tentativa de conseguir rápido a autorização para pousar. Para e pense no que você acabou de ouvir. Em dezembro, alguém escreveu no documento oficial que naquele céu os pilotos às vezes não enxergavam uns aos outros e que as comunicações de rádio se atropelavam. As duas hipóteses centrais desse acidente. Falha de separação visual e falha na comunicação no rádio não foram descobertas depois do acidente. Elas foram descritas por escrito antes dela. E não é só o documento. A apuração avançou em paralelo. A Polícia Civil recebeu novas imagens da colisão, captadas pelas câmeras de segurança de monitoramento da prefeitura. Elas mostram as duas aeronaves caindo às 8h57 da manhã. Os bombeiros foram acionados 2 minutos depois. O delegado responsável já ouviu 3 pessoas, entre elas os proprietários da aeronave, e disse uma coisa que, para mim como piloto, é a pergunta-chave de todo o caso. A investigação vai verificar se antes do choque houve alguma comunicação de rádio entre os dois pilotos. Porque é isso que decide tudo. Se os dois estavam na mesma frequência, se anunciaram as posições, se um ouviu o outro, se a corrente que deveria manter os dois separados se rompeu em algum elo e em qual. E enquanto isso, a entidade que representa os dois pilotos de helicóptero já admitiu publicamente que o crescimento da frota exige mudança e disse que está elaborando propostas para rever a circulação aérea justamente em Jacarepaguá, no Rio, e no Campo de Marte, em São Paulo, apontadas como as áreas mais sensíveis do país para esse tipo de operação. Repara no movimento. O setor inteiro, depois da tragédia, começou a falar em mudar o que o documento já tinha pedido por olhar 6 meses atrás. Agora a parte que poucos têm coragem de dizer, e eu vou repetir quantas vezes for preciso. A gente ainda não sabe a causa. Oficialmente não sabe. O CENIPA não concluiu nada. O relatório final pode levar de 2 a 5 anos para sair. E nada do que eu te mostrei aqui, nem a denúncia de táxi clandestino, nem do documento de dezembro, foi apontado até agora sobre a causa do acidente. São fatores sobre a investigação. São peças na mesa, não a sentença.
Eu sei que tem familiar no meio de dor falando que isso não foi acidente, e eu respeito profundamente essa dor, mas o meu trabalho aqui não é cravar culpado em menos de 24 horas. É te entregar o que está em jogo com base no que é oficial e deixar Mano, a mídia fala muito, né, velho? A mídia vai falar muito ainda sobre isso aí, mano. Cada um vai ter sua versão, cada um vai ter sua. Vai achar o que aconteceu, mano. Que nem eu tenho a minha, todo mundo tem de vocês, mano. É a versão de vocês. Eu acho que, tipo assim, mano, eu não entendo um pepino do que. Como é que funciona, mano. Que tá pilotando a aeronave, ou o que, mano. Mas só que, tipo assim, na minha opinião, mano, cara, desviar, mano. Tem como dar uma desviada ali, mano. Só é muito grande, entendeu? Bom, mas cada um tem sua opinião, né, mano? Vou deixando o vídeo por aqui, só pra dar uma distraída mesmo. E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, mano. Vamos lá. Essa semana vai ter mais um videozão aí. Vou ver o que a gente vai gravar. E é isso aí, mano. Deixa o like, se inscreve. Valeu, é nóis e fui. Goes on and on and on and on and on and